Muito bem, pessoal. Vamos aqui com mais um vídeo aula, estudando então a introdução sobre a biologia. Você que está no primeiro ano, começando a estudar biologia, então vamos ver como é que é essa introdução bem detalhada para que você possa entender e compreender melhor. Estudo da vida. Biologia. Então, essa palavra aqui, ó, biologia, é uma ciência que estuda a vida em seus mais variados aspectos, importando-se em compreender, por exemplo, o funcionamento dos organismos vivos, a relação desses seres com o meio e o seu processo de evolução. Então, a biologia é muito preocupada, a ter esse estudo dos seres vivos no ambiente, conforme o seu comportamento, conforme a sua evolução e algo mais. A gente vai adentrando nesse assunto com o passar do tempo nosso estudo aqui nessas videoaulas. Devido à sua complexidade, a biologia pode ser dividida em diferentes sub-áreas. Olha só, diferentes sub-áreas, como biologia celular, que é o que mais estuda no primeiro ano do ensino médio, ecologia, que vê um pouco no segundo ano e termina no terceiro, paleontologia, tá? Anatomia, que pega mais conteúdo no segundo ano, fisiologia, também é um conteúdo que vem mais no segundo ano, e a evolução, que trabalha muito também já no terceiro ano. Então aqui é só para vocês ir sintonizando como que é dividido essas sub-áreas para estudos melhores, No primeiro ano do ensino médio, então vai ficar com o estudo da biologia celular, estudar tudo sobre células no estudo do primeiro ano, na introdução à biologia. A palavra biologia ela é composta por duas partes, porque a sua origem ela é vinda do latim. Então, a palavra biologia, ela traz, então, primeiramente aqui, bio, que quer dizer vida, logia, que quer dizer estudo, Então, logia vem dizer estudo. As palavras que você vê terminando com logia é estudo de alguma coisa. Então, bio é vida, logia é estudo. Então, nesse sentido, a biologia é a ciência do estudo da vida. Algumas áreas de atuação nos estudos da biologia. Temos aqui, então, a genética. É um estudo maravilhoso. A genética é um estudo da hereditariedade, que envolve a transmissão de características entre os seres vivos, ou seja, é passado de pai para filhos. Uma outra área também muito estudada na biologia, a botânica. A botânica é o estudo das plantas, sua estrutura, organização, reprodução, classificação, distribuição geográfica e importância ecológica. Muitíssimo importante, Então, aqui na genética, você vê nessas imagens uma pessoa, então, trabalhando aqui, codificando a codificação de DNA da cana-de-açúcar para realizar, então, o estudo genético, Porque quanto mais tiver um melhoramento genético, terá uma produção melhor. Então, quando se fala em estudo genético, não é exclusivamente só para seres humanos, não. Todos os seres vivos podem ser estudados e pode ter um melhoramento genético. Nessa segunda imagem aqui, nós temos aqui um biólogo, botânico, no caso, medindo uma flor de Rafflesia. Essa flor aqui, ela é considerada a maior flor do mundo, tá? Então, ele está acompanhando aí esse trabalho aí
na botânica. A zoologia abrange o estudo dos animais, né? Então, quer dizer, aqui, zoo é animais, logia é estudo. Então, estudo dos animais. Abrange o estudo dos animais, a sua anatomia, fisiologia, classificação, evolução e sua contribuição para a ecologia. Então, veja só, uma pessoa estudiosa aí da parte da zoologia, ela tem que trabalhar com todas essas sub-áreas aqui, ó. Tem que entender da anatomia, da fisiologia, a classificação e evolução dos seres vivos, tá? E também como é que ele contribui na ecologia. Ecologia quer dizer no ambiente, certo? Então é muitíssimo importante aí o estudo da zoologia. Temos aqui a oceanografia. A oceanografia biológica tem como objetivo estudar a fauna e a flora marítima. É claro, pois está falando de oceanos, né? Então, é uma parte da biologia. Aqui a pessoa tem que ter praticamente duas formações, né? Além de se tornar biólogo, oceanógrafo, ele também tem que ter o curso de mergulhador. Então, aqui o pesquisador observando-se no fundo do mar os seres vivos. E aqui uma pesquisadora, uma bióloga, medindo aqui, né, as proporções de suricatos, que é uns animais aqui. Temos também o estudo da microbiologia. Micro quer dizer minúsculo, pequeno. Bio, como nós já sabemos, é vida. Logia quer dizer estudo. Então aqui é o estudo da vida de micro-organismo através de microscópio. Então estuda os micro-organismos. Nós podemos ver aqui então um pesquisador observando cultura de bactérias fixada em nitrogênio. Aqui com as placas de Petri, né, que nós estamos vendo aqui nessas imagens, certo? E aqui é o seguinte, essas placas de Petri, ela é preparada, então esse fundo cor rosas aqui e esse fundo incolor é um nutriente que coloca para poder as bactérias ou fungos se proliferarem, se procriarem. E depois é coletada a amostra daqui, preparado-se uma lâmina e vá para o microscópio para fazer o estudo e análise de que tipo de micro-organismo está se procriando ali. Vamos agora falar aqui da área de aetologia, né? Estuda o comportamento dos animais. Então aqui dois pesquisadores, né? Um casal de pesquisadores observando o comportamento então aqui do chimpanzé, como ele que se comporta na natureza, tipo de alimentação e tudo mais. Então isso faz parte da etologia, então estudo do comportamento dos animais. Então nós vimos aí as principais sub-áreas do estudo da biologia. Agora vamos falar para o método científico. Esse método científico ele é válido para o estudo da biologia, para o estudo da química e para o seu dia a dia na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver. Então vamos acompanhar aqui. O método científico, primeiramente, tem que partir de uma observação. Você tem que observar algum fenômeno. Você tem que observar algum movimento diferenciado. Ou seja, você tem que observar uma árvore, observar um pássaro, observar uma outra pessoa. Enfim, que seja a observação de algo que lhe chame a atenção. Depois da observação, você vem pelas perguntas. Você mesmo elabora suas perguntas. Depois das perguntas elaboradas, você levanta a sua hipótese, né? E assim, com essas hipóteses levantadas, o que você tem que fazer? Partir para os experimentos. Por quê?
A partir do momento que você observou, que você realizou perguntas, que você levantou as hipóteses, aí você vai trazer para o experimento para ver se esse experimento vai corresponder com as hipóteses, com as perguntas e a observação que você fez. Depois disso tudo, vem a análise. Analisar o resultado do experimento, né? Analisando o resultado do experimento, aí você pode ter uma conclusão. E essa conclusão, ela pode vir de encontro com a hipótese e a pergunta que você gerou. Então, se essa conclusão bater aqui e aqui também, significa que aquilo que você observou, que você levantou a hipótese, concluiu e deu certo. Se caso você chegou na sua conclusão e a hipótese e as perguntas que você levantou não foi correspondido, então a sua conclusão vai ser uma conclusão, digamos, negativa, porque não correspondeu com o seu método, né? Não correspondeu com a sua pesquisa. Então isso não é só para a biologia. A química também usa muito isso. No dia a dia na sua casa também você pode observar isso. Por exemplo, né, quem que não gosta de um animalzinho? O gato, o cachorro, o coelho e outros mais. Então você pode estar trabalhando esse método científico para você observar o comportamento do seu animal, o que ele come, do que ele mais gosta, para você poder ter um controle, né, em tudo, além de carinhos, também na alimentação. Então aqui, resumidamente, é o seguinte, né? O método científico, ele tem que ser da seguinte maneira: parte da observação, aí as perguntas, a hipótese, a experimentação que não pode faltar, a análise do experimento e a conclusão. Se a conclusão for bem tranquila, aqui ainda tem mais uma que você pode fazer, a publicação. Você pode publicar esse trabalho seu nas redes sociais, que é muito comum hoje em dia, ou até mesmo em revistas científicas e outros mais. Aí vai depender de você qual é a maneira que você queira publicar. Característica dos seres vivos. Vamos ter aqui uma introdução no geral das características dos seres vivos. Biologia é o estudo da vida, como a gente já viu ainda agora há pouco. Definir esse termo é muito difícil, pois apresenta significados diferentes para as religiões, a filosofia e as ciências. Tá? Então, a religião no passado era muito contra ao estudo da biologia. A filosofia, ela é o seguinte: os filósofos são pensantes. Eles pensam, eles escrevem, mas não vai em busca de comprovação, né? Então, ele não tem comprovação sobre isso. Então, a filosofia apenas imagina como é que seja. Já as ciências, ela é diferente. As ciências, né, essa palavra ciências vem do latim, que significa a busca do conhecimento, a busca do saber. Então, o que acontece? A ciência sempre ela parte da observação filosófica, tá? Então, ela sempre vai partir daqui. Então, filósofos não são cientistas, mas contribuem muito para as ciências. Os filósofos têm os seus pensamentos, escrevem sobre um determinado assunto, mas o cientista é aquele que busca a comprovação do que ele está falando, né? E muitas das vezes foi contrariada pelas religiões, isso em séculos passados. Hoje, atualmente, não sofremos mais essas perseguições religiosas com questão a ciências, né? Quando eu falo das ciências, ciências matemáticas, ciências biológicas, que é a biologia,
as ciências química e as ciências físicas, certo? Tudo isso são enquadrados dentro da ciência. Para a biologia, a vida é estudada como algo oposto aos elementos inanimados. Então, o que vem a ser esses elementos inanimados? Elementos que não têm vida, tá? Não têm vida, certo? Então, por exemplo, não iremos estudar aquilo que não tem vida na natureza, certo? Há algumas situações que são estudadas pela biologia porque, mesmo não tendo vida, tem uma participação para os seres vivos. Que nem, por exemplo, o solo, certo tipo de rochas, a água, não são seres vivos, mas é importante para a vida de outros seres vivos. Na água nós encontramos diversos seres vivos, desde plantas como também animais, né? Os peixes e outros mais, certo? Na rocha, por exemplo, a rocha pode ser que tenha alguns nutrientes que algum tipo de plantas pode se adaptar sobre rochas e reproduzir-se ali. Então, a biologia dá uma abertura para esse estudo por causa disso. Não é um elemento que tem vida, né, mas que proporciona condições de vida para um ser vivo. A composição química dos seres vivos é semelhante. Então, essa composição química dos seres vivos aqui, ela é semelhante. É claro, de um ser vivo para outro pode ocorrer algumas diferenças, mas basicamente, né, vai ser dos átomos dos elementos químicos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Observe que eu coloquei aqui o nome e o símbolo dos elementos químicos, já recordando aí das ciências do 9º ano que nós estudamos. Outra característica dos seres vivos apresenta um ciclo de vida. O que vem a ser esse ciclo de vida? Esse ciclo de vida que se divide em. Observamos aqui nesta imagem. Olha só, a tartaruga no seu nascimento, né? Você está vendo aqui o ovo se eclodindo e o filhotinho já buscando sair de dentro do ovo. Então, isso é o nascimento. Aqui, nós já estamos vendo uma tartaruga adulta, né? Então, ela já cresceu, se tornou adulta, jovem. Então, corresponde com o crescimento. Aqui, a gente está vendo a questão da reprodução da tartaruga, né? Então, aqui, eles estão se reproduzindo. E depois, com o passar do tempo, é lógico, vem o término da vida. E esse término da vida é o que nós chamamos de morte. Então, independente de ser tartaruga, de ser uma cobra, de ser um coelho, de ser um cavalo, um cachorro, o ser humano, todos os seres vivos têm essa característica: nascimento, crescimento, reprodução e morte. Os seres vivos apresentam metabolismo e organização celular. Olha só. O que vem a ser metabolismo? Como é que funciona o organismo de um ser vivo? Vamos pegar o exemplo nosso dos seres humanos. Primeiramente, o que nós temos que fazer? Temos que se alimentarmos, né? Então, a nossa alimentação ela passa pela trituração dos nossos dentes na boca, desce até o estômago, né, pelo esôfago. Dentro do estômago ocorre uma reação química produzida pelo suco gástrico, que é o ácido clorídrico. Então, isso é um metabolismo, tá? E vai trabalhar essa digestão dos alimentos que nós ingerimos.
e organização celular. Então, quer dizer, o nosso organismo, o organismo dos seres vivos, é organizado por células. As células são a unidade básica dos seres vivos, com uma única exceção, tá? Com uma única exceção que não tem célula, que é os vírus, tá? Os vírus é considerado como seres vivos acelulares. Então, quer dizer, ele não contém células, tá? Somente essa exceção aqui de vírus. No mais, todos os outros tipos de animais e vegetais, seres vivos no geral, são constituídos a partir da unidade básica que é a célula, que constitui os seres vivos. Aqui nós podemos observar essa célula, né? Aqui nós estamos vendo a imagem de uma planta e daqui dessa flor, dessa planta aqui, ó, pegou aqui essa partezinha aqui e tirou um zoom, né, microscopicamente, é claro, para que a gente possa observar. Então isso aqui que nós estamos vendo é uma célula vegetal. A célula vegetal, ela tem uma diferença da célula animal. E a gente vai ver daqui mais um pouquinho mais na frente aí como que sucede direitinho isso. Essa parte bastante espessa aqui, ó, em todo o entorno da célula, que é chamada então de parede celular. A parede celular está presente nas células vegetais. Já nas células animais não apresenta parede celular. E esse outro compartimentozinho que nós estamos vendo aqui por dentro, ó, é a membrana celular. Então, as células vegetais têm primeiramente a parede celular e depois a membrana celular. O núcleo das células vegetais sempre ele vai estar próximo da membrana celular e da parede celular. Por quê? Porque existem outros componentes dentro do citoplasma, né? Porque a partir dessa membrana plasmática até chegar ao núcleo é considerado, então, é conhecido aqui como citoplasma, aonde também que na literatura, nos livros, também aparece a palavra como citosol, tá? E outras imagens que nós temos aqui dentro é chamada de organelas, tá? Eu não vou entrar em detalhe nessas organelas, porque vai vir um conteúdo específico para trabalhar sobre organelas. Então aqui é só para vocês terem uma ideia de como é, no geral, uma célula, tá? Falando em especial aqui das células vegetais. Os seres vivos são capazes de responder a estímulos. Esses estímulos é o nosso organismo, o organismo dos seres vivos, interagindo com o ambiente. Que nem, por exemplo, quando está frio, os nossos pelos, né, eles se arrepiam. Então, quer dizer, é uma sensação do ambiente indicando que está frio. Assim como para os outros seres vivos, né? Animais, vegetais e outros mais. Vamos ver esse exemplo aqui da íris do olho humano, tá? A íris do olho humano, que é bem legal esse exemplo aqui. Observe que aqui nós temos a íris, né, do olho nesse momento aqui. E a pupila, essa parte mais central aqui. Então, o que que acontece? Em ambientes iluminados, a pupila ela fica retraída, fica pequenininha essa circunferência, como nós estamos vendo aqui, para se acondicionar e nós podermos enxergar melhor no ambiente iluminado. Agora vamos observar essa imagem aqui do lado. Ó. Observe que nós temos aqui a íris, tá? do nosso olho e nós temos aqui a pupila do nosso olho. Observe que a pupila aqui ela está dilatada, enquanto que aqui está retraída, tá? Então é um órgão do nosso corpo
né, a pupila, que ela pode se dilatar até 10 vezes mais. E por que ela se dilata? Quando está em ambiente pouco iluminado, ou seja, praticamente quando a gente está no escuro. Se você está no escuro, acende uma lâmpada repentinamente, você continua com os olhos fechados, vai abrindo aos poucos, porque até a pupila dos seus olhos retrair e ficar adequado com a iluminação que surgiu de repente. Os seres vivos têm capacidade de reproduzir, isto é, de gerar descendentes. Outra característica evidente nos seres vivos é a hereditariedade, no qual o material genético é transmitido de uma geração para outra ao longo do tempo. Então, esse material genético ele é codificado, ou seja, é enviado a partir do código genético das nossas células, que é chamado popularmente conhecido como DNA. Então é o seguinte, os meus pais receberam-se as características genéticas dos meus avós e eu recebi as minhas características genéticas dos meus pais. E assim eu posso transmitir para os meus filhos. Então, hereditariedade vem a ser isso, passando de geração ao longo do tempo as características dos seres vivos. Observamos alguns exemplos. Uma cadela amamentando seus filhotes. Observem que basicamente todos os filhotes é muito semelhante à cadela. Provavelmente essa cadela deva ter cruzado com um cachorro também com suas características básicas, da mesma raça, digamos assim. E assim preservou então a genética dos pais sobre os filhotes. Então foi hereditário, passado de pai e mãe para os filhotes. Observe aqui nos seres humanos, né? Então, a gente observa aqui que o garotinho é muito parecido com o seu pai. Isso é uma hereditariedade. Então, a característica genética do pai passado para o filho. Aqui nós observamos que a filha é bem parecida com a mãe, né? Então, as características genéticas da mãe passada para a filha. Só que isso, dentro dos seres humanos aqui, pode ocorrer diversas situações. Nesse caso aqui, o que acontece? Pode ser que o filho não pareça diretamente com o pai, pode ser que pareça mais com a mãe. E a filha pode ser que não apareça muito bem com a mãe, pode ser parecer um pouco com o pai. Então essa observação aqui, né, que nem eu estou alertando a cada um de vocês, que pode ocorrer de não ser assim, né? O filho ter que parecer com o pai e a filha ter que parecer com a mãe. Pode ser o inverso aí também. Mas as características genéticas dos filhos é vindo dos pais. Na questão dos seres humanos, principalmente, mas pode acontecer com outros animais também, essa característica genética não ser da maneira como eu disse aqui, né? O filho parecendo com o pai, a filha parecendo com a mãe. Pode ser o inverso, tá? Porque as características genéticas é dos dois. Então pode ter essa variância aí. Os seres vivos podem evoluir. As atividades dos mesmos são controladas pelo material genético, que é o que nós conhecemos popularmente como DNA. Tá? Então o DNA é que traz essas atividades dos mesmos controladas pelo esse material genético. Então podemos observar aqui, tá, que temos uma evolução aqui, ó. Aqui nós estamos vendo uma colônia de bactérias, que é seres unicelulares, constituído por uma única célula, bactérias Staphylococcus aureus.
certo? Então são seres unicelulares. Observando aqui, nós temos aqui as plantas, né? Samambaias, avencas. Então, essas plantas aqui, elas são seres pluricelulares, quer dizer, produzidos de diversas células, muitas células. E observando aqui, nós vemos aqui o elefante, que é um animal mamífero, que também é pluricelular, né? Ele é constituído de diversas células, tá? Lembrando que as células animais é diferente das células vegetais. Iremos ver esses detalhes, né, nos próximos slides desse módulo aula. A unidade básica da vida. As células, né, assim como foi falado ainda agora há pouco. Os níveis de organização biológica. Então aqui é muito importante para que você acompanhe, né, os níveis de organização biológica, tá? Como que está organizado esse ser vivo. Então vamos observar aqui, voltar um pouquinho nas ciências do 9º ano, né? Aqui são átomos, tá? Aí vocês sabem muito bem que o átomo se juntando com outro átomo, né, se combinando com outro átomo, formam-se as moléculas. E essas moléculas vai formar as células, né? E as células são formadoras dos tecidos. E os tecidos são formadores dos órgãos. Aqui nós estamos vendo o estômago. O estômago é um órgão. Diversos órgãos formam um sistema. Então aqui nós vamos ver o sistema digestório. O sistema digestório está composto, ou seja, formado primeiramente pelo esôfago, né? Aliás, antes do esôfago tem a boca, aonde que a nossa alimentação é triturada, que é conhecido como a digestão mecânica, que os nossos dentes trituram. Depois nós fazemos a deglutição, que é engolir a alimentação, que é chamada de deglutição. Essa alimentação vai até o estômago e aqui no estômago passa por processos químicos da próxima etapa da digestão, que é o suco gástrico agindo, né? Nós temos aqui o pâncreas, tá? Esse aqui é o pâncreas. E aqui nós temos a nossa vesícula e a bílis, que está bem escondidinha aqui. E aí nós temos o intestino delgado, que é essa parte aqui adentro. E nós temos aqui o intestino grosso, que é essa outra parte aqui, né? Então, o que acontece? Aqui está mostrando simplesmente o sistema digestório, somente um sistema digestório composto dessa maneira. No final do intestino grosso tem o reto. O reto é aonde fica resíduos, né? Acumulados resíduos, rejeito da nossa digestão aqui, que são as fezes, e quando a gente está com o reto cheio, tem células nervosas que mandam sinais para o nosso cérebro dizendo que é a hora de evacuar. Então, como vocês sabem, né? Então nós seres humanos, nós somos um organismo. Nós somos um ser vivo pluricelulares. Aqui nós vimos somente o sistema digestório. Mas você sabe que uma pessoa, um animal, um cachorro, um cavalo, ele é formado por diversos sistemas. Sistema cardiovascular, sistema sanguíneo, sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema endócrino, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? Sistema ósseo, sistema muscular. Então, são diversos sistemas para formar um organismo. Então, cada um de nós, eu, você, é um organismo com todos esses sistemas que eu falei aqui. Para entendermos melhor como estudar biologia, iremos considerar um organismo vivo, sendo a capivara. Então a gente vai agora, né? Vimos aí os seres humanos e agora vamos ver aqui um exemplo com a capivara. Vocês vão ver que não vai mudar muita coisa não. Então nós temos aqui, ó, começa com a formação da junção dos átomos, né, a combinações entre eles, formando as moléculas. E aí
depois disso formando as células. Depois que forma as células, né, vai formar os órgãos. E os órgãos vai formar os sistemas. E depois de todos os sistemas formados, vem a formação do organismo, que eu tomei como base aqui esse mamífero roedor, a capivara. E aí veja só, quando tem um grupo de capivaras juntos ali, que é um grupo de espécie, recebe o nome de uma população, certo? Então aqui nós não estamos considerando os vegetais, as árvores, a grama, nós não estamos considerando aqui somente essas capivaras aqui. Então um grupo de espécie é chamado de população. Mas agora observe nesse outro desenho aqui, nessa outra imagem aqui. Aqui nós observamos tanto as capivaras, como a presença desses jacarés, né, nessas imagens aqui, e também o pássaro tuiuiu. Temos aqui as araras, tá? E aí agora vamos incluir também a vegetação aqui, ó. Toda a vegetação aqui. Ou seja, né, todos os vegetais, as gramas e as árvores. Então quer dizer, aqui são várias vidas, né, vários organismos dentro de um local, né, ali se socializando, vivendo no mesmo ambiente. Então isso, quando acontece que é várias espécies no mesmo local, é chamado então de comunidade biológica, tá? Então, por isso que é chamado de comunidade biológica, porque tem diversos seres vivos diferentes. Tem a água aqui, que é claro que tem organismo dentro da água, né? E essa comunidade biológica são várias, são diversas, né? E forma um ecossistema, formando o ecossistema. O nosso país, Brasil, por exemplo, é um país rico em ecossistemas. São 5 tipos de ecossistema. Nós temos as Mata Atlântica, temos o Cerrado Central, né? O Pantanal, temos os Pampas e também a nossa Amazônia. Então, tudo isso são ecossistema biológico diferente, tá? E esses ecossistemas biológicos diferentes estão inseridos no planeta Terra, tá? Então, os ecossistemas formam a biosfera. Bio quer dizer vida, esfera quer dizer que vem da geografia, que é a Terra, o nosso universo. Então, todos os ecossistemas aqui dentro da biosfera, tá? Então, é uma introdução, tá, no geralzão. Depois a gente vai estar vendo detalhadamente cada uma dessas situações aqui. Então, para vocês verem como que a biologia estuda a organização dos seres vivos. Resumidamente, temos então assim, ó, átomos formam moléculas, tá? Moléculas formam as células formam os tecidos formam os órgãos, e os órgãos formam os sistemas, né? E os sistemas formam os indivíduos vão formar uma espécie, e diversas espécies formam uma comunidade biológica. E diversas comunidades biológicas vai formar um ecossistema. E os ecossistemas estão inseridos no planeta Terra, formando então a biosfera. Isso aqui eu já vi em prova de Enem por algumas vezes. Então é bom sempre estar ligado nessa situação, tá? Então é assim que é a organização estudada pela biologia, desde os átomos até a formação dos ecossistemas inseridos na biosfera. Característica das células. Então vamos observar aqui como que é considerado, né, essas características para considerar uma célula. Primeiramente, nós vamos observar aqui essa imagem que nós estamos vendo aqui, ela é uma membrana celular, tá? Isso aqui é uma membrana celular. E essa membrana celular, ela é constituída por uma bicamada lipídica. Lipídio vem do latim que significa gordura. Então, o que nós estamos vendo aqui, né? Então, camadas gordurosas aqui nessa formação
dessa membrana celular. E aí nós temos aqui esse elemento químico aqui, ó, chamado de fosfolipídio, quer dizer, uma junção de lipídio com fósforo, tá? E ele tem essa caudazinha aqui, ó, observe bem. E aqui a cabeça hidrofóbica polar, né? E a cauda hidrofóbica apolar. Então, aqui polar e aqui apolar. Podemos observar aqui no desenho da membrana celular, vamos pegar esse trecho aqui para nós destacar ele. Aqui nesse caso, o que acontece? Observe que esse fosfolipídio ele está com a cabeça para cima e com a cauda para baixo. Aqui ele está de cabeça para baixo com a cauda para cima, tá? Por quê? Hidro vem de água, fóbicas quer dizer medo de água, tá? Só que quando fala polar, quer dizer que se aceitam. Quando fala apolar, é que não se aceitam. O A vem no latim significando não, tá? Então tem a significância de não aceitar a água, tá? Então, o que acontece? Essa membrana celular aqui, ela dificulta a passagem de ingredientes para dentro das células, mas é um processo natural, um processo biológico nosso, porque senão, o que acontece? Ia entrar tudo quanto é coisa dentro das nossas células e aí não ia dar nada muito certo. Então, observamos aqui, ó, nós temos aqui a proteína integral. Então, essa proteína aqui, ó, ela passa pela membrana celular para poder ir para dentro da célula, lá para o citoplasma, para poder nutrir as nossas células, tá? Aqui é uma cadeia de aminoácidos, né? Porque essas cadeias de aminoácidos aqui, eles formam as nossas proteínas. Então, ele tem que estar sempre acompanhado aqui, tá? E assim por diante, tá? Então, o lado interior da célula, então aqui é o interior dentro da célula, e aqui o lado extracelular da membrana. Então, quer dizer, fora da célula, tá? Então, aqui começou a adentrar na célula e aqui está acabando de passar para dentro das células. Tá vendo? Ó? As cadeias de aminoácidos, certo? E também as proteínas já passando para dentro do citoplasma. Então, extra, fora, intra, dentro. Tipos celulares. Célula procariótica. Então, vamos ver o que vem a ser essa célula procariótica. Observa que aqui nesse desenho, nessa imagem aqui, nós temos um esquema de células bacterianas, tá? No geral, não é que todas as bactérias é dessa maneira, tem bactérias de maneira diferente. Esse aqui é só um exemplo. Então, para as bactérias, o que acontece? Ela tem um revestimento, né, assim, de boa resistência, que é chamado de parede celular. Então, as bactérias têm a parede celular. Só que nas células vegetais tem a parede celular formada por celulose. Aqui nós temos citoplasma, tá? Todo isso aqui é o citoplasma aqui dentro dessa célula. Então, por que é uma célula procariótica, né? Observe bem isso aqui, que isso aqui cai no Enem com facilidade. Procariótica quer dizer, é uma célula que não tem núcleo organizado. Esse material genético que está aqui, que é chamado popularmente, que nós conhecemos como DNA, então o que acontece? Ele é esparramado, ou seja, distribuído dentro do citoplasma aqui. E essa célula aqui, ela não tem muita organelas. As organelas que ela tem são chamadas de ribossomos, que são esses pontinhos que nós estamos vendo aqui. Por quê? Os ribossomos são organelas formadoras de proteína. Então, ela precisa de proteína para se sustentar, tá? E essas fibras aqui é para fazer o movimento das bactérias, tá? E tem esses flagelos aqui também para ajudar a fazer o movimento também, que é responsável, então, pela locomoção.
e aqui tem a cápsula, né? Então, por isso que quando a gente está com a infecção bacteriana, tem que tomar o antibiótico certo. O médico ele é estudado para isso, para que possa atingir a célula, né? E perfurar essa cápsula aqui para poder levar a óbito a bactéria, para poder a nossa infecção ser curada, né? Então, vocês viram aqui as células procarióticas. Não tem núcleo. O material genético, que é o DNA, é disperso dentro do citoplasma. A única organela que ela tem é ribossomos, para a produção de proteínas. Agora nós vamos ver aqui células eucarióticas, né? Então a célula eucariótica, observa, nós temos aqui a célula animal e nós temos aqui as células vegetais, tá? Então a célula vegetal e a célula animal são células eucarióticas. Por que que elas são consideradas eucarióticas? A principal característica está aqui, ó, o núcleo da célula. Observe aqui o núcleo da célula vegetal, tá vendo? E o material genético, que é o DNA, fica guardado dentro do núcleo, certo? Não fica espalhado no citoplasma, como na célula procariótica, tá vendo? Ó? Na célula procariótica, o material genético está disperso dentro do citoplasma. Então, aqui, ele está guardadinho aqui dentro do núcleo, o material genético, que é o DNA, tanto para a célula animal quanto para a célula vegetal, né? Eu disse para vocês que tem uma diferença entre as células animais para as células vegetais. A primeira diferença vai estar aqui, ó, membrana celular. Então, as nossas células animais, ela não tem parede celular, só tem a membrana celular, que é essa daqui. Já a célula vegetal, que é essa daqui, ela tem a parede celular bastante espessa, né, produzida pela celulose. Então, essa é a primeira diferença de uma para outra aqui, ó. Tá vendo? Ó? A membrana celular para a célula animal e parede celular para as células vegetais, tá? A célula vegetal também tem a membrana celular. Isso aqui é a membrana celular da célula vegetal, tá? Que está dentro da parede celular. E aí, todos esses desenhos que nós estamos vendo aqui, todas essas imagens aqui, são organelas, tá? Lembra de quê? De órgão. O nosso organismo, ele é formado a partir de órgãos. Nossas células e também as células dos vegetais, ela é constituída a partir das organelas. As organelas é que faz o metabolismo das células. Então, cada organela aqui é responsável por um tipo de metabolismo. Que isso vai ser uma próxima aula que nós vamos ter e eu vou detalhar esses assuntos aqui. Então, essas duas aqui são as principais diferenças, membrana e parede celular. Agora vejamos, as células vegetais, ela possui cloroplasto, tá? Que é esse daqui e esse daqui, é cloroplasto. As células animais não têm cloroplasto, certo? Uma outra situação, né? As células animais têm um conjunto de centríolos, né? Aliás, dois conjuntos de centríolos. A célula vegetal não tem centríolo. Então, essas são as principais características, tá? Que vocês possam memorizar bem, guardar bem esse assunto aí, certo? Beleza? Então, são as diferenças. Mas a célula animal e a célula vegetal são células eucarionte, porque tem a presença do núcleo e o material genético guardado dentro do núcleo. Bons estudos, uma boa semana a todos. Espero ter gostado dessa videoaula e aguarde o próximo vídeo com segmento desse assunto, que hoje nós fizemos só uma introdução para o estudo da biologia.